Bom, e aí pessoal, Leon aqui pra gente resolver uns problemas de fração geratriz. Então assim, aqui vai ser papum, é pra quem tá desesperado, precisa aprender isso rápido pra poder fazer uma prova. Então eu não vou explicar muito sobre fração geratriz, vou só mostrar como que você resolve todos os casos que podem aparecer. Vamos lá, 0,222. Então a nossa dízima ela tem quantos algarismos? Ela tem um só, tá bom gente? Então é só o número 2 aqui, ó. O 2, beleza? Depois o 2 de novo, depois o 2. Ou seja, ela tem um algarismo só. Então você vai colocar esse algarismo sobre 9. Tranquilo? Então você joga na calculadora aí que você vai ver que vai dar 0,222. Esse daqui foi. Letra B. Então, de novo, né? Só tem um algarismo. Então você coloca esse algarismo sobre 9. Aí você simplifica, porque provavelmente o professor vai querer isso. Então, divide em cima por 3, vai ficar quanto? Vai ficar 2. 2. Dividir embaixo por 3 vai ficar 3. Então, 2 sobre 3. Beleza? Essa aqui é a fração irredutível. Então, vou colocar aqui, marcar aqui esses resultados. Confere aí na calculadora. Próximo. Esse daqui é diferente porque a dízima, ela tem dois algarismos. Então, aqui a gente tem o 26, aí depois o 26 repete de novo, aí depois ele aparece de novo e isso fica se repetindo. Então, a gente pode escrever isso assim também é a mesma coisa, é 0,26, 26, 26. Eu até vou voltar lá no outro, mas vamos fechar esse daqui primeiro. Então agora, a sua dízima ela tem dois algarismos, então o que você vai fazer? Você vai colocar o 26 sobre 2 noves. Fechou? É só isso. Aqui não tem como simplificar, aqui já está na forma irredutível. Só falar aqui que eu esqueci. O 0,222 reticências é a mesma coisa que 0,2 com a barra em cima. Tranquilo, gente? Então vocês precisam saber essas duas representações. A mesma coisa, o 0,666 reticências pode ser igual a 0,6 com essa barra em cima. Só mais uma coisa, gente. Isso daqui, ó, é diferente disso daqui, tá, gente? Se não tiver os três pontinhos aqui, eles não são iguais. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Números diferentes. Então vamos lá. Para o nosso 0,133 e barrinha. Então significa que isso é 0,133, 133, 133. E esse padrão fica se repetindo. Então tá. A nossa dízima tem quantos algarismos? 3 algarismos. Então a gente vai colocar 1, 3, 3 sobre 1, 2, 3 noves. Essa aqui é a resposta. Confere aí na calculadora e se você puder colocar aqui nos comentários se der alguma coisa errada. Se der certo, coloca deu certo a conta. Agora a gente tem um outro caso que é quando a gente tem a parte inteira. Então a gente tem uma parte inteira com uma dízima que aparece repetindo. Como que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso você vai fazer o seguinte. Se eu vou marcar aqui, ó, até onde acaba a dízima a primeira vez, ou seja, 1,7. Então a gente vai só até a primeira vez que ela aparece. E a gente vai colocar um número formado até chegar nela. Como assim? O número 17. Então, vamos lá. Coloca o 17. Tranquilo. Aí agora você vai marcar uma casa antes da dízima começar. Então, o 1. E o que você vai fazer com esse número 1 aqui? Você vai subtrair desse número que você teve. Tranquilo isso? Você vai subtrair desse número que você teve. Aí, você vai colocar isso sobre 9. Por quê? Porque a dízima ela tem um algarismo só. Beleza? A dízima é o 777. Isso vai dar 16 sobre 9. Dá para simplificar? Não. Então, essa aqui é a nossa resposta. Confere na calculadora e me... Próximo, 5,32 com a barra em cima. É a mesma coisa do de cima, só que agora a dízima tem dois algarismos. Eu vou reescrever ela para quem tem um pouco mais de dificuldade de enxergar. Então, isso fica se repetindo. Então, a nossa dízima ela tem dois algarismos. Uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui. Isso fica repetido. Então, a gente vai escrever o número que aparece até a primeira vez que a dízima acaba. Então, é o número 532. Então, vai ficar igual a 532 menos o número formado até a primeira casa antes da dízima repetir. Então, é aqui, ó. Acaba aqui. Então, a gente vai colocar menos o 5. E sobre 9. Por quê? Porque a nossa dízima tem dois algarismos. A gente coloca 2 noves. Então, isso vai dar 527 sobre 99. Dá para simplificar? Não! Então, a gente deixa desse jeito aqui. Fechou? Então essa aqui é a nossa resposta. De novo, confere aí. Próximo. Esse daqui eu vou começar a dar nome para algumas coisas. Então, gente,
O número que aparece à esquerda da vírgula, a gente vai chamar de parte... Eu vou colocar uma seta aqui assim, ó. Ah, não vai dar. Esse número aqui... Ah, vou escrever aqui, ó. Esse 3 que aparece aqui é o que a gente chama de parte inteira. Então, parte inteira é esse 3 aqui. O número que aparece antes da dízima começar, que é este número aqui, é o que a gente chama de anteperíodo, beleza? E aqui a gente tem a nossa querida dízima. E o que a gente faz com esse número? Lembra que eu falei, escreve o número até a dízima aparecer uma vez, ou seja, você conseguir fazer ela aparecer uma vez, uma repetição dela, e depois você subtrai alguma coisa. Vamos para isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o número que aparece até a dízima repetir uma vez, então 352, menos o número que aparece uma vez antes da dízima repetir, menos 35. Sobre, agora que são elas, um 9, por quê? Porque a dízima tem um algarismo com quantos zeros tiverem de anteperíodo. Ou seja, eu tive um anteperíodo, eu coloco um zero. Então a gente vai ter 317 sobre 90. Legal, gente? Pode fazer a conta aí, vocês vão ver que vai dar essa dízima aí. 3,52222 aparecendo infinitamente. E agora H. Mesma coisa, eu fiz pelo menos 2 de cada, tá, gente? Então a gente tem a parte inteira, que tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa parte inteira. Aqui a gente tem 2 algarismos para o nosso anteperíodo. Guarda isso. Eu vou marcar ele com azulzinho. Vou marcar a nossa dízima de azulzinho e o nosso anteperíodo de amarelo. Então vai ficar, qual que é o número formado que você vai colocar até aqui? Lembra, gente, a dízima que está repetindo é o 3. Então vamos escrever isso. Então 7, 1, 2, 3. Parou. Menos, aí você coloca antes de aparecer essa repetição. Então até aqui. Então você vai subtrair esse número que foi formado, ó, 712, menos 712. Tá, quantos 9 eu coloco? 9. Quantos zeros? 2, porque o anteperíodo tem 2 algarismos. Fazendo essa conta, 6.411 sobre 900. Esse aqui é o nosso resultado. Gente, tá faltando um exemplo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse daqui, 0,17777, e vou fazer ele... Não, eu vou fazer esse 0,17777 e eu coloco o outro exemplo que eu acho que ficou faltando. Então, assiste até o final que vai valer a pena. Então aqui, eu acho que você já sacou. Como que a gente faz? Qual que é o número formado até aqui? O 17. É menos o número formado até aqui, menos 1. Dividido por... A nossa dízima, ela tem um algarismo só, 9. Então a gente tem um algarismo no anteperíodo, a gente põe um 0. Então isso daqui vai dar 16 sobre 90. Show de bola. O outro que eu acho que faltou foi esse aqui, ó. Eu vou colocar 5... Vou inventar agora, tá na hora aqui. 5,13... Fala o que você quer de uma vez, caralho. 15... Eu vou até escrever assim, ó. 15 com a barra. Então isso é a mesma coisa aqui. 5,13... 15... 15... 15 e reticências. Bora lá. Vou até pôr embaixo porque ficou muito ali pra frente. Qual que é a diferença desse? Que a dízima ela tem 2 algarismos, só pra gente poder ver esse caso que a gente não viu. Então até aqui, ó, a dízima aconteceu uma vez. Então vamos colocar esse número, vai ficar grande, tá? Dificilmente vocês vão se deparar com coisa com tanto algarismo assim, mas vocês já vão saber como faz todos. Então até aqui fiz o número, agora eu vou marcar até uma vez antes da primeira repetição da dízima. Vou subtrair esse número que foi formado, esse número aqui, ó, 513. Então, menos 513. Dividido por quantos 9? 2 9. Por quê? Porque a nossa dízima tem 2 algarismos. 15, 15, 15. Quantos zeros? 2 zeros. Por quê? Porque o nosso anteperíodo tem 2 algarismos. O nosso anteperíodo é o 1 e o 3, os algarismos do anteperíodo. Então, deu esse número aqui, 802, que dá 50.802. Eu fiz uma calculadora, tá, gente? Dividido por 9900. Dá pra simplificar, porque o número de baixo é par e o de cima também. Mas eu não vou fazer, não. Tranquilo? É isso. Ou vou simplificar pra vocês. Ué? Dá 8467. 84... Confere aí.
e me fala, beleza? Confere na calculadora, né, gente? Bom, então é isso, me fala se vocês gostaram, se foi útil, comenta alguma coisa aí, escreve aí dízima periódica, já me ajuda bastante. Se puder se inscrever, ativar a notificação, vai me ajudar muito também. Tranquilo? Manda aí pra quem colega que tá precisando. Curte, compartilha, senão você é trouxa. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Foda-se!